É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando essa festa que é o 13 de março, né? Um ano que Francisco foi eleito como sucessor de Pedro, e agradecer o Centro Loyola por ter se aberto a essa iniciativa, né, em parceria conosco da FAGE, agradecer os 3 participantes da mesa redonda e agradecer principalmente a vocês todos que vieram e de certo modo vão continuar com essa mesa redonda depois. Nossa mesa redonda vai ser muito simples. Nós vamos iniciar com um pequeno momento, digamos assim, mais artístico. Aproveito para agradecer o Gilmar e o Maílson, 2 alunos do primeiro ano de teologia, que vão nos ajudar a refletir a partir da arte e da oração. Depois, então, nós vamos fazer a composição da mesa, iniciando pelo Padre Vitório, depois pelo Padre McDowell e, por fim, o professor Fenati. Então, assim vai ser a nossa primeira parte. Eles vão fazer uma exposição. Depois, entre eles, vai haver um diálogo e nós queremos, na medida do possível, que pessoas do público também participem a seu modo. Evidentemente, nós queremos que essa atividade dure 1h30. Francisco, que constróis? Construo sentido. Francisco, que constróis? Construo comunidade. Francisco, que constróis? Construo corpo. Francisco, vai e constrói a minha igreja. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu aí admirado ou tá querendo roubar? Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão: criança de pé no chão aqui não pode estudar. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar.
Francesco, dá-me um bacio. Vamos chamar os membros da mesa redonda. Padre Jaldemir Vitório, dispensa apresentações, é o nosso magnífico reitor da FAGE. A especialidade dele é a teologia bíblica. Pode ficar aqui, Vitório. Ele foi formado no Bíblico e é professor da FAGE já há muitos anos e agora começa o seu terceiro mandato como reitor da FAGE. Queria chamar o padre João McDowell, também outro que dispensa apresentações. O padre McDowell é filósofo, estudou Heidegger, se interessa pela relação fé e razão, né? Trabalhou muitos anos no governo da companhia. E o professor Ricardo Fenati, certamente a pessoa mais desconhecida aqui no Centro Loyola, que também dispensa apresentação. Ele tem muita experiência na área da filosofia e trabalha aqui nesse centro que nós sabemos é um centro da relação entre fé e cultura e espiritualidade. Então, esses três foram convidados para falar sobre o pontificado de Francisco. Então, primeiro, Padre Vitório, com você a palavra. Boa noite para todos e para todas. O seguinte, certamente vocês sabem mais de Papa Francisco do que eu. Tem noção que eu fui convidado só porque eu sou reitor da FAGE. E aí eu fiquei pensando como é que eu posso, o que eu vou falar de Francisco, né? Tem tanta coisa para falar, mas o que eu vou falar é mais uma provocação, exatamente na medida em que eu for falando, vai vir um monte de coisa na cabeça de vocês, mas eu vou ficar também com vontade de falar. E aí eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar, né, para aquela gente, né, que possa ajudar. E aí, como biblista e professor de Mateus, eu comparei Francisco chegando em Roma com Jesus chegando em Jerusalém. E por isso então é que a minha fala se chama O Papa Francisco nos Passos de Jesus de Nazaré, em 10 cenas inspiradas em Mateus 21, 27. Agora, podia ser 20, 30 ou 50, são só 10 por causa do tempo, ok? E aí, então a coisa está muito sintetizada. Então a primeira cena é a seguinte: um galileu chega na Judéia, entendeu? Jesus chegando em Jerusalém, vocês nem podem imaginar o que significa isso, né? É outra mentalidade, outra visão das coisas. E a mesma coisa acontece com Francisco. Francisco está em Roma, mas não é de Roma. Francisco é das periferias de Buenos Aires, entende? Ele é do meio do povo de Buenos Aires. Agora, então vocês imaginem o que significa isso, né? Sair das periferias e morar nos palácios pontifícios, né? Mas aí é que dá. Jesus, ele chegou lá em Jerusalém como galileu e não deixou de ser galileu, ele não se adaptou àquele esquema lá. E é esse todo o esforço de Francisco de não se adaptar àquele esquema romano. E parece sempre que ele está sobrando lá dentro, não é isso? Ele dá sempre aquela impressão de que ele está sobrando lá dentro, que a coisa vai para um lado e ele vai para o outro. Inclusive, assim, uma cena assim, que eu acho muito interessante. Vocês já perceberam aqueles mordomos que servem o Papa, todo de fraque? Uma coisa assim, totalmente demodé, e que ainda permanece lá? Assim, como assim, nos grandes palácios, eu acho que nem no Palácio do Planalto tem uma coisa tão requintada como aquela. Preste atenção, né? Não são padres, não são leigos, todo de fraque, todo assim. Francisco deve achar aquilo horrível, mas tem que suportar. Ou seja, aquele não é um lugar dele, não é um lugar onde ele se sinta bem. Talvez se Noel estivesse vivo e desse para ele o conselho que deu para Paulo VI, teria uma certa possibilidade dele
acolheu o conselho de Dom Helder. E o que disse Dom Helder para Paulo VI? Deixa isso tudo, vai morar lá na periferia, sai daqui, né? Mas ele, né, Paulo VI, não tinha personalidade para tomar uma decisão dessa. Mas Francisco, eu acho que teria. Então, esse Galileu chegou lá em Roma. Aí a segunda cena, nessa Roma, o que tem lá? O que tem lá? Na Judéia de Jesus, o que ele encontrou lá? O que era aquilo lá? O que era Jerusalém da época? Era o centro propulsor de uma religião legalista, preocupada com as aparências, dominada por uma casta sacerdotal, despreocupada com o povo de Deus, centrada em si mesmo e nos seus interesses. É o retrato da cúria romana que Francisco encontrou. Entende? Então ele chegou dentro do coração do catolicismo legalista, do catolicismo da lei, que acha que pode mandar na igreja toda, no mais não sei quantos bilhões de católicos. Entende? O destino de uma igreja católica da Conchinchina depende do mando dessa gente. Entende? Quer dizer, um pessoal cheio de poder. É aí que Jesus chegou na Judéia e é aí que Francisco chega. Mas ele não vai se acomodar aí, não é isso? Entende? Ele está no coração de uma religião que ele rejeita, que ele não aceita, a qual ele não se adapta, né? E ele então vai questionar esse esquema, porque ele quer uma igreja pobre e para os pobres. Tem que dizer, a igreja ela tem que ser despojada, né? E aqueles que são despojados do nosso mundo têm que sentir na igreja o seu lugar, a sua casa. Que é isso que muitas vezes não acontece na nossa igreja, não é isso? Que é tanto legalismo, é tanta norma, é tanta coisa, que muita gente se sente descartada. A começar pelos mais pobres, não é isso? Porque então os conservadores que são da classe A, né, e essa cidade está cheia dessa gente, então esse pessoal tem muito lugar nesse tipo de igreja, que Francisco quer questionar. Terceira cena, aí Jesus tenta promover uma revolução, expulsando os vendilhões do templo, profanadores do sagrado e exploradores da boa-fé dos fiéis. Que eu acho que é isso que é aquele povo da cúria romana, entendeu? Embora o Papa depois disse, não, que lá tem muita gente santa, muita gente boa, mas o que aparece é isso. Não quero julgar, mas o que aparece é isso. E Francisco então está tentando fazer a reforma desse mundo. Então aquela escolha dos cardeais, né, a comissão de cardeais, eu pergunto, será que ele vai conseguir? Ele vai conseguir mexer naquele vespeiro? Porque para mim o câncer da nossa igreja chama-se cúria romana. Entendeu? Esse é o câncer da nossa igreja. Francisco então está tentando botar a mão lá. Mas ele, quer dizer, ele tem uma coisa muito interessante, que ele fala dos defeitos dele, né? Ele diz que ele é desorganizado, ele é inconsequente, ele não tem medo de falar dos defeitos dele. Então ele diz, eu sou desorganizado, eu preciso de gente para me ajudar. E ele então convocou esse grupo de cardeais. Vamos ver se eles conseguem botar a mão naquele vespeiro que impede a nossa igreja de caminhar, né? Ok?